Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Orientações a um Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje, com o último capítulo da primeira epístola dirigida a Timóteo, buscaremos, meditar nesse capítulo bem interessante que traz ensinos fortes com relação a, por exemplo, contentamento, com relação, por exemplo, ao bom testemunho em si também, além de instruções, ali para como um cristão, deve proceder em meio a esse mundo, né? Paulo ele dá aqui vários ensinos, por meio desse capítulo que são ensinos essenciais, para a vida de um cristão, para que também vivamos, de forma que seja totalmente do agrado, do nosso Deus. Inclusive, para aqueles que não assistiram, convido-lhes a assistir, as últimas pregações, os últimos estudos. Já estamos com 10 vídeos, em nossa playlist, desde o capítulo 1 até o capítulo 5 e o capítulo 6 de hoje, esse vídeo de hoje também será acrescentado aqui nessa apostila e teremos aqui mais de 10 vídeos, aqui com relação a essa epístola, explicando ali, esmiuçando, profundamente ali esse capítulo que, no caso, essas epístolas, ali dirigidas a Timóteo, que traz vários ensinos, não só a um jovem cristão, mas em si a toda a igreja. Claro que, a princípio, ali, é um destaque maior, para aqueles que são jovens e são cristãos, né? Como nós sabemos, Timóteo, ele era um jovem, cristão, e por isso, o título e por isso o tema, dessa série nossa que nós viemos aqui fazendo. Inclusive, explicamos pontos difíceis, como em 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 4, que são pontos muito deturpados, ali. Por exemplo, 1 Timóteo 3,16, ou então 1 Timóteo 4, nos primeiros versículos, pontos muito deturpados no sistema religioso. Pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente pôde, ali, explicar e entender profundamente, o que essa epístola em si tem, a nos trazer. E hoje vamos prosseguir aqui com o capítulo 6, que também será bem interessante, para a vossa edificação e também para o vosso aprendizado, ali, em relação às doutrinas bíblicas. Mas deixo desde já, um pedido já de antemão, se os irmãos puderem, por gentileza, deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, compartilhar em suas redes sociais, onde quer que os irmãos puderem. Dessa forma, os irmãos estarão ajudando muito, na divulgação dessa pregação, e logo mais pessoas podem ser alcançadas por meio dessa mensagem, que hoje eu vos trago. E dessa forma, mais pessoas podem se tornar servas do Senhor Jesus Cristo e alcançar, o conhecimento pleno, né? Claro que nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto, mas ao menos, ali extrair o máximo do que esse capítulo tem a nos trazer, ou então o principal, do que o capítulo tem a nos trazer, para que a gente possa aplicar em nossas vidas e de fato viver, o evangelho. É isso que a gente vem fazendo, aqui através da meditação dessas dessa epístola em si, né? Então, eu deixo desde já nesse pedido aos irmãos e também, somente, fazendo, um breve aviso, também ao decorrer do estudo, também creio, quando for preciso, se for necessário, estarei utilizando, a Bíblia Open, se caso os irmãos não conhecem, estará na descrição do canal, ou então no próprio perfil do canal, basta acessar aqui o perfil e estará aqui mais ao fim, só clicar e os irmãos terão acesso, a esse trabalho feito por um irmão, o irmão Keitson, onde fez aqui, sistema de sorteio de versículos, também para baixar offline, no computador também. E todos os capítulos aqui, né? Lembrando que o projeto ainda está num processo de evolução, né? No caso, está passando aí pelas suas versões, nesses upgrades, e cada vez mais, ali vai progredindo. Mas já temos aqui várias funções que já permitem, o seu uso ali, como eu diria, uma bíblia principal ali de leitura, né? Inclusive, para ouvir, ali em áudio, ou então aumentar a fonte, aqui o tamanho da letra, ou diminuir. E fora outras funções aqui que essa bíblia tem, né? Também tem como mudar o tema, eh, ver somente aqui o Velho ou o Novo Testamento, ou até mesmo pesquisar aqui passagens que é bem preciso, né? Até demora um pouco, na hora de carregar, porque são várias passagens, aqui que acha, o que também ajuda muito, em nossos estudos, quando estamos tentando lembrar ali de algum versículo, e a gente só pesquisa aqui, e aí dá a disponibilidade, a gente consegue achar ali o versículo que a gente está buscando.
Mas sem mais demoras, né, apenas fazendo essa breve divulgação, deixando essa breve introdução. Sem mais demoras, vamos dar início, né, aqui ao nosso estudo, hoje com 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6. No capítulo 6, Paulo ele encerra tratando de questões práticas que afetam diretamente o testemunho cristão no mundo e a integridade interna da igreja. Ele aborda as relações sociais, especialmente entre servos e senhores, mostrando que a fé deve moldar o comportamento mesmo em estruturas sociais imperfeitas. Em seguida, Paulo volta, né, a alertar contra falsos mestres, algo que ele já vem alertando desde as primeiras cartas, só que agora destacando suas motivações e o uso distorcido da piedade como meio de ganho pessoal. O apóstolo contrasta essa falsa espiritualidade com um verdadeiro contentamento, ensinando que a suficiência do cristão não está nas riquezas, mas na dependência de Deus. Paulo também adverte de forma direta sobre o amor ao dinheiro, mostrando seus efeitos destrutivos na fé e na vida espiritual. Ao mesmo tempo, exorta Timóteo pessoalmente, chamando-o a fugir dessas coisas e a seguir virtudes que caracterizam, né, um verdadeiro homem de Deus. O capítulo culmina com uma solene ordem para guardar o mandamento sem mácula, mantendo-se fiel até a manifestação de Cristo, e com instrução aos ricos para que não confiem nas riquezas, mas pratiquem o bem. Assim, 1 Timóteo 6 funciona como uma orientação da carta, reforçando temas centrais como doutrina saudável, caráter, discernimento e fidelidade no viver cristão, né? A gente saiu do capítulo 5, né, que abordou mais ali sobre o auxílio, né, dentro da igreja. E agora, né, a gente vai partir aqui para mais uns ensinos, para mais algumas exortações, né, que Paulo traz aqui para a igreja, né, que nós veremos aqui com o decorrer do capítulo em seus 21 versículos, né? Para aqueles que não acompanharam, a gente vem meditando capítulo por capítulo, versículo por versículo, onde a gente também faz quebras, né, ali nos versículos e meditamos, né, aqui no versículo em si, parte por parte, né, para que a gente possa extrair ali ao máximo, né, do que o capítulo ele tem a nos trazer. Né? Então a gente vem fazendo dessa forma, né, de vez em quando colocando mais algumas versões para ficar um pouco mais claro, ou então para explicar certos pontos. Mas praticamente aqui quando houver, né, que só no caso só uma versão, predomina-se, né, a versão Almeida Corrigida Fiel, né, que é a que vem sendo em grande parte utilizada ali ao decorrer do estudo. Então, vamos prosseguir agora com o nosso estudo com o versículo 1. Diz o seguinte: Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Paulo, né, aqui, quando ele acaba falando, né, acaba citando aqui, aconselhando, né, citando ali a todos os servos que estão debaixo do jugo, ele primeiro começa reconhecendo uma realidade concreta, né, da vida social. Há pessoas que vivem sob autoridade direta. O termo debaixo do jugo indica uma obrigação, uma responsabilidade e submissão funcional, não uma inferioridade, né, espiritual. No mundo de Timóteo, ou seja, mais adequadamente, né, no período em que Timóteo vivia, isso se aplicava aos servos. Hoje, né, esse princípio se aplica claramente, né, ali à relação entre empregado e patrão, né? É praticamente isso. Paulo que ele está orientando aqueles que são servos, né, de seus senhores, ou seja, aqueles que têm, por exemplo, no mundo de hoje, né? No caso, no mundo de hoje não, no caso, no tempo em que vivemos hoje, né? Temos, por exemplo, o patrão, né, e o seu empregado, né? É praticamente isso. Nós vamos prestar em honra, né, ali, não tipo uma honra que leve a tipo uma adoração, não, mas aquele respeito, né, ao nosso patrão, né? Porque a gente está trabalhando para ele, ele é meio que o nosso senhor, né? Como se nós estivéssemos nesse jugo. Então a gente tem que tratar ele com respeito. Mas é importante também destacar que a gente venha, né, tratar a todos, né, com equidade, né? A Bíblia ela dá a base para isso, se não me engano, principalmente Provérbios, né, ali fala sobre essa questão de tratar a todos com equidade, né? E é importante que a gente saiba agir com isso, mas falando sobre a questão de patrão, empregado, né, quando uma pessoa ela tá ali exercendo um serviço, né, principalmente com relação ao trabalho, é importante que ela também demonstre respeito, né, para essa pessoa, né? Então,
na época, né, ali de Timóteo, na época em que Timóteo vivia, né, isso se aplicava aos servos. É importante ressaltar isso. Então, no período em que Timóteo vivia, na época em que Timóteo vivia, isso se aplicava ali aos servos. Prosseguindo aqui no mesmo versículo. Tenham por dignos de toda honra a seus senhores. A orientação não depende do caráter, mas da postura do servo cristão. Honra, aqui, como nós já citamos um pouco antes, né, abordando sobre isso, vai envolver o respeito, né, a seriedade no trabalho, cumprimento de deveres e submissão correta à autoridade estabelecida. Paulo não ensina bajulação nem idolatria do patrão, né, ou seja, do nosso chefe em si, né? Quando, por exemplo, nessa questão de serviço, de um trabalho, né? Quando somos contratados, por exemplo. Mas um comportamento digno que reflita maturidade espiritual. O cristão não trabalha apenas quando estão vendo. O cristão não trabalha apenas quando estão vendo, mas age com integridade, entendendo que seu serviço também é prestado diante de Deus. Então, é importante ressaltar isso, né? Porque hoje tem pessoas, né, que quando o patrão dele não tá vendo, praticamente, né, a pessoa faz de qualquer forma o serviço, porque não gosta do patrão, porque isso e aquilo, algo que não é condizente com os princípios bíblicos, né? A gente tem que sempre também dar o nosso melhor, né, quando falamos, por exemplo, com respeito a um trabalho ou algo do tipo, né? Claro que aqui falando sobre algo financeiro, né? É importante que a gente exerça essa prática e também dê, né, o nosso melhor a respeito disso, né? Não somente quando estão vendo, né? É praticamente, tem um versículo que fala, devemos trabalhar para Deus e não para o homem, né? Dessa forma, a gente acaba servindo, né, de forma melhor, fazemos o nosso melhor, né, para com os outros, né? Porque é como se nós estivéssemos trabalhando para Deus e dessa forma a gente traz, né, um serviço, né? A gente serve, né, aos outros. Então, pensar dessa forma é uma forma coerente, né? Não trabalhar, né, não dar o seu melhor para agradar aos homens, mas dar o seu melhor para agradar a Deus que está nos céus e ver tudo que nós fazemos, né? Esses atos, embora que possam parecer pequenos, são valiosos, né, diante do nosso Pai e tem grande valor, né, diante dele. Prosseguindo, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Nessa parte, né, aqui, Paulo ele revela, né, o motivo central de sua instrução, o testemunho. Um servo cristão negligente, rebelde ou então desrespeitoso faz com que o nome de Deus seja associado à desordem e à incoerência. O mau comportamento no trabalho não atinge apenas o indivíduo, mas mancha a doutrina que ele professa crer. Por isso, a conduta fiel no serviço protege a reputação do evangelho diante dos de fora, né? Acaba que por ele dar o seu melhor, né? É, aqueles que estão fora vão ver, ó, de fato, esse homem aqui, ele se esforça, ele dá o seu melhor, né, ali, tal. E até mesmo dessa forma, né, a gente tende a ter um ambiente melhor, tende a trazer o bom testemunho, a chamar mais pessoas para a fé, né? Dando ali o bom testemunho. Então é importante, né, que nessa questão em si, né, quando, por exemplo, fazermos algum trabalho para alguém, ou então, né, fazermos algo para alguém, quando a gente for servir, às vezes pode ser parecer um pouco, vamos dizer essa linguagem, pode parecer um pouco meio chato, que isso, aquilo, mas basta a gente substituir, né, esse tipo de pensamento em servir para Deus, né? Quando a gente dá o nosso melhor, né, ali fazendo, né, seja um trabalho secular, seja um serviço para alguém, se a gente fizer isso como se estivesse fazendo para Deus, aí a gente está demonstrando bom testemunho, a gente dá o nosso melhor naquele ponto também, e acaba também servindo, né, ao outro, que é um ato, né, em si, de amor. Então, Paulo está convidando aqueles que são servos, né, aqueles que estão debaixo, né, ali de... Claro que no contexto da época, né, havia aqueles que eram escravos, né, em si, né, tinham um jugo, né, serviam tal ali dentro de uma casa ou para alguém, mas hoje, né, isso se aplica a essa questão de empregado e o seu chefe, né, o seu patrão, no caso, demonstrar ali o respeito. E olha o que interessante também que Paulo aqui ele fala no versículo 2, prosseguindo agora para o versículo 2.
E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Então, Paulo vai trazer aqui outra exortação bem interessante, bem importante agora, quando, por exemplo, o nosso chefe é também um irmão na fé, né? Às vezes tem essa tendência em si, né, de meio que levar, né, para uma talvez, de fato, isso existe em si, né? Meio que por ser um irmão na fé, já tem mais aquela, tipo, intimidade, né? Já de fato tem aquele conhecimento, conhece a pessoa, fala, tal, né? De fato tem esse ensino, né? Só que por essa pessoa não ser, né? Na verdade, por essa pessoa ser o nosso irmão, isso não significa, né? Não é sinônimo de menos respeito, né? A gente de fato tem que tratar, né, com respeito e Paulo mesmo fala, né? Antes o sirvam melhor. Então, ainda mais, né, que porque é melhor de fato, né? Quando a gente tem, por exemplo, um chefe, né, e esse chefe também é da nossa fé, né? Meio que a tendência quanto a passar por problemas, por dificuldades, ou até mesmo passar por situações que exigem, né, ali a obediência à nossa fé, acaba se tornando, né, eu diria que mais fácil, né, para a gente obedecer, seguir os princípios bíblicos, né? Por exemplo, a guarda do sábado. Quando nós temos, né, por exemplo, um chefe que é um irmão na fé, acaba que para nenhum dos lados, nem para aquele que é empregado, nem para aquele que é o chefe, ter esse receio, essa questão com relação a, por exemplo, a guarda do sábado, porque eles já sabem, né, que, por exemplo, eles vão guardar, então não vai ter esse problema para cada um, né? E meio que se torna até mais fácil de se guardar quando, por exemplo, né, o seu chefe é, por exemplo, um irmão na fé. Mas Paulo aqui ele exorta, né, que antes o sirvam melhor, né, porque eles que participam do benefício são crentes amados, são crentes e amados. Então vamos prosseguir agora aqui para a meditação, né, a partir das quebras do versículo. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque por serem irmãos, né? Por serem irmãos. Paulo agora, ele trata de uma situação ainda mais delicada, quando o servo e o Senhor pertencem à mesma fé. Havia o risco de o servo cristão pensar que por serem irmãos em Cristo, né, por serem irmãos em Cristo, a autoridade do Senhor, né, deixaria de existir. Paulo corrige, né, essa ideia, deixando claro que a igualdade, né, espiritual diante de Deus não elimina as responsabilidades e as funções distintas, né, na vida prática. Ser irmãos na fé não autoriza desrespeito, relaxamento ou quebra de ordem estabelecida. Do contrário, Paulo diz: antes os sirvam melhor. Longe de diminuir o compromisso, Paulo afirma que ele deve ser intensificado. O serviço prestado a um senhor crente deveria ser ainda mais diligente, honesto e dedicado. Isso porque agora não se trata, né, de uma relação profissional, mas também de um vínculo espiritual. O servo cristão não deve usar a fé como desculpa para a negligência, mas como motivação para a excelência. E Paulo explica, né, o motivo, porque eles participam do benefício, são crentes e amados. Então ele mostra, né, que o bom serviço beneficia pessoas que são crentes e amados, isto é, membros do corpo de Cristo. Trabalhar com seriedade nesse contexto é cooperar para o bem dos irmãos na fé. O serviço, o serviço deixa de ser apenas uma obrigação social e passa, né, a ser de uma forma prática, a ser de uma forma prática de amor cristão, edificação mútua e responsabilidade diante de Deus. Então, até mesmo quando a gente procura, né, servir os nossos irmãos dessa forma, né, é um exemplo em si de, por exemplo, um serviço para o irmão. Quando, por exemplo, eu tenho um chefe e esse chefe é um irmão meu na fé. Acaba que a gente está demonstrando, né, a prática do serviço cristão, do amor cristão, e dessa forma a gente se aperfeiçoa, né, em nosso relacionamento, né, com a igreja. Passamos a saber servir mais, passamos, né, ali a saber nos dedicar, né, mais ali a nossos irmãos, né, porque nós sabemos, né, quanto ao cuidado, né, dentro da igreja, de fato, a prioridade em si é cuidar, né, dos nossos irmãos na fé. Por isso que Paulo ele dá aqui essa orientação também. E ele ainda dá ênfase, né? Isto ensina e exorta.
Paulo encerra reforçando que esse ensino não é opcional. Timóteo deveria ensinar claramente e exortar com firmeza, pois a confusão entre igualdade espiritual e autoridade prática poderia gerar escândalos, desordem e mau testemunho. A fé cristã não destrói a ordem, mas orienta como viver corretamente dentro dela. Então, Paulo aqui agora, agora, né, orientando sobre a questão de serviço, né? Quando, por exemplo, tenho um chefe, né, que é meu senhor, no caso, um chefe, né, que é, no caso, nesse sentido, né, eu sou empregado, né, desse chefe que também é meu irmão na fé, ou também na questão, nesse caso, não for mais uma questão espiritual, mas de fato algo profissional, e da mesma forma a gente se dedique, né, ali para dar o bom testemunho acerca também do nosso trabalho, para que mais pessoas também se inspirem, como a gente sabe, né, o testemunho, ele fala mais do que muitas palavras, né? Então, se a gente de fato dar o bom testemunho, muitas pessoas podem se interessar pelo que nós seguimos, pelo que nós praticamos, e dessa forma mais pessoas são alcançadas, né, para o reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora com o versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, né? Aqui a gente tem um corte. Paulo ele vai prosseguir mais adiante, mas vamos meditar aqui no versículo 3. Paulo ele diz, né, aqui, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele acaba introduzindo uma advertência direta contra qualquer ensino que afaste do que Timóteo recebeu. Ou seja, né, ali qualquer tipo de ensino, como a gente viu, né, mais anteriormente, a respeito ali de falsos profetas, falsos mestres que já estavam surgindo dentro ali da igreja, né? Paulo ele veio sempre ali orientando, advertindo a respeito disso, para que eles sejam, né, de fato advertidos e de fato, né, ali trate a respeito dessa situação, para que irmãos não caiam, né, da fé. Então, ele vem orientando, né, nessa questão se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as palavras que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, né? Outra doutrina nesse versículo não significa apenas, né, algo totalmente oposto, né, ali ao evangelho, mas qualquer desvio, acréscimo ou distorção da instrução apostólica. O perigo não está apenas na negação explícita da verdade, mas também em ensinos que parecem aceitáveis, porém alteram o conteúdo da fé cristã, né, que é muito interessante que a gente, muito na verdade, não só interessante, mas importante que a gente medite nas escrituras, porque o inimigo, ele também sabe utilizar as escrituras para enganar, para fazer com que pessoas creiam na mentira. Assim como ele fez, né, não que tenha dado certo, mas ele fez uma tentativa com Jesus ao dizer, né, ali para ele pular, né, do pináculo do templo, né, deturpando a passagem de Salmos 91, se não me engano. Então, é importante que a gente medite, né, cada vez mais na palavra de Deus, né, na palavra, na mensagem em si, na própria Bíblia, para que a gente não caia, né, nessas doutrinas, né? Porque, de fato, no início, né, nenhuma falsa doutrina, meus irmãos, claro que tem aquelas que vêm, né? Que de fato já é explícito, que a gente, não aceita, né? Tem de fato essas que já são logo de cara, mas tem doutrinas que no início parecem ser de fato aceitáveis, mas quando você medita profundamente, você vê que aquilo não tem nenhuma base bíblica. Então, a importância em si, né, nessa epístola de Timóteo, né, nas epístolas dirigidas a Timóteo, nós vemos muito essa importância de meditarmos profundamente nas escrituras para não cairmos, né, por falsas doutrinas, não cairmos, né, ali em heresias, em coisas que não levam à salvação. É isso que Paulo está orientando aqui por meio das epístolas em si e também por meio desse versículo, né, que claro que advertindo contra esses que pregam algo contrário à fé cristã. Paulo deixa claro que a igreja não tem liberdade para reformular a mensagem conforme seus interesses pessoais, né? A igreja não tem essa autoridade de estabelecer doutrinas conforme seus interesses pessoais. A verdade é a Bíblia e o que a gente tem que praticar em si é a palavra de Deus. Sãs palavras indica ensino saudável, que produz vida espiritual, equilíbrio e verdade. Quando alguém não se conforma com esse padrão, revela que seu ensino está desconectado da autoridade de Cristo. Paulo mostra que a doutrina cristã não nasce da opinião humana, mas daquilo que procede do ensino do próprio Senhor. E ele acrescenta, né? E com a doutrina que é segundo a piedade, né? Ele acaba acrescentando um critério espiritual.
A verdadeira doutrina conduz à piedade. O ensino correto não apenas informa, mas transforma a conduta. Se uma doutrina não produz reverência, obediência e uma vida alinhada com Deus, ela não é saudável. Aqui fica claro, né, que para Paulo, não só para Paulo, mas para todos nós, né, verdade e prática caminham juntas. Um ensino que gera soberba, confusão ou libertinagem não procede de Deus, como a gente vê muito, né, aí no sistema religioso, né, doutrinas que permitem com que as pessoas vivem de forma dissoluta, de forma que seja, né, do seu agrado, né? Doutrinas de perdição que fazem com que pessoas creiam que, por exemplo, não devem, né, obedecer aos mandamentos de Deus e dessa forma, né, ali vivem no pecado, né? Ou seja, é importante que a gente medite profundamente nas Sagradas Escrituras para que a gente não venha a cair, né, da fé. Por exemplo, meus irmãos, nessa própria série a gente já meditou, como já citamos mais ao início, o capítulo 3 e o capítulo 4 no sistema religioso, né, no caso de 1 Timóteo, é muito deturpado, é muito mal explicado, né, segundo os desejos que esse meio em si, né, tem para trazer aqueles que vão ali, né, para escutar, né, a palavra em si. Só que as pessoas meio, né, a gente sabe, não deturpam em si as escrituras, né, para satisfazer, né, os seus deleites. E a gente explicou, né, tanto o último versículo, 1 Timóteo 3,16, que é um ponto difícil, né, um ponto que a gente já explicou, se os irmãos quiserem, né, saber a respeito de 1 Timóteo 3,16, basta acessar, né, no canal que está, né, ali na parte 2, né, do capítulo 3, ou então 1 Timóteo 4, né, está na primeira parte do capítulo, no caso sobre 1 Timóteo 4, né, está na playlist. Basta os irmãos acessarem, né, aqui o canal, vir aqui na aba playlist e estará aqui o link, né, a respeito desses vídeos em si, né, das explicações em si dessas passagens, que foi bem interessante, né, a gente explicar isso para que não venhamos cair, né, em heresias e em doutrinas de perdição, mas que nos aproximemos cada vez mais, né, das Sagradas Escrituras, da palavra, né, de Deus. Então, convido, né, aqueles que caso não tenham assistido, que assistam, né, claro que após, né, essa pregação, né, esses vídeos, né, certamente será edificante, será esclarecedor, né, para os irmãos, né, contribuindo no conhecimento bíblico. Mas agora prosseguindo, vamos agora partir para o versículo 4, 1 Timóteo 6,4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas e blasfêmias, ruins suspeitas. Então, Paulo ele descreve, né, ali o caráter de quem ensina, né, uma doutrina diferente. A raiz do problema não é intelectual, mas moral, que é a própria soberba, né, da pessoa em si. Achar que sabe demais, achar que sabe tudo, ela meio que cria uma doutrina que não é segundo a Bíblia, acha que sabe mais do que os outros e quer impor essa doutrina, né, ali no meio da igreja, no meio dos irmãos, né. Então, a respeito em si, né, na maioria dos casos, né, essa questão de divisão por questão de doutrina, né, vai surgir principalmente a partir da soberba, que é o orgulho. É algo que temos que batalhar diariamente, né, que é também a questão da autossuficiência, né, o ego em si. Temos que renunciar isso todos os dias e sermos humildes, né? Darmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo que foi humilde, né? Não veio para ser servido, mas para servir, né? Fazermos esse mesmo exemplo, servirmos, né, uns aos outros. Dessa forma, a gente fortalece tanto a nós mesmos, quanto, né, os irmãos que estão ao nosso redor, e tanto aqueles, né, que veem, né, o nosso testemunho. Esses podem se aproximar, né, da palavra e dos ensinos, né, que em si a palavra de Deus tem a nos trazer. Então ele acaba descrevendo, né, que a raiz do problema não é intelectual tão somente, mas moral, que é a soberba. Esse tipo de mestre, né, se considera sábio, mas Paulo afirma que espiritualmente nada sabe. A falsa doutrina frequentemente nasce do orgulho, não da busca sincera pela verdade. O indivíduo pensa que sabe mais do que realmente sabe, né? Ele pensa muito além de si, né? Rejeitando o ensino simples e fiel do Evangelho. Tem até uma passagem bem interessante de Romanos capítulo 12, que é interessante acrescentar também nesse comentário com relação ao pensar demais de si, né? Em Romanos, capítulo 12, a gente vê aqui o seguinte, eu acredito que no versículo 3,
Aqui, diz assim o versículo 3: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas que pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, com respeito a pensarmos em nós, né, no que a gente vem operando no reino, que não pensemos, né, com orgulho, que não pensemos com soberba e nem além, né, daquilo que a gente vem fazendo, mas em humildade, claro que rendendo toda a honra e toda a glória a Deus, porque a nossa capacitação de exercer o serviço no reino não vem de nós mesmos, né? Vem do Pai que nos fortalece e nos dá a capacitação para trabalhar no seu reino. Então, é um ponto também importante, né? Servir, né? Demonstrar serviço para que sejamos mais humildes. Dessa forma, a gente se fortalece e acabamos, né, ali fugindo dessa questão, né, desse problema da soberba, né, que acaba só causando divisão dentro da igreja. Prosseguindo, em vez de se ocupar com a verdade que edifica, esse tipo de pessoa, né, que se acha sábia demais, se perde em discussões inúteis, debates vazios e jogos de palavras. Paulo mostra que não se trata do zelo, né, pela doutrina. Paulo mostra que não se trata do zelo pela doutrina, mas um desejo de discutir, impressionar e vencer argumentos. Essas contendas não esclarecem a fé, nem fortalecem a igreja, apenas desviam o foco essencial, né? A gente deve, né, de fato, ter o zelo pela fé, pela sã doutrina, mas nunca nessa questão, né, de impressionar, vencer argumentos, né? É algo interessante, né? A gente tem que, de fato, melhorar nisso, principalmente quando a gente também explica pontos difíceis, né? Eu me coloco como primeiro aqui na fila, né, a também vigiar nesse sentido, né, para que a gente não venha por orgulho, né, em si, tentar impressionar, vencer argumentos, né, tal. Não, mas que com um desejo sincero, né, busquemos apresentar tão somente a verdade àqueles que infelizmente, né, se encontram enganadas, né, por Satanás que engana, né, todo mundo. Agora, quando Paulo ele cita, né, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins, suspeitas, Paulo aponta para os frutos desse comportamento, né, o que vai surgir através ali da soberba, né, em si, é, é meio que um fruto, né? Meio que a soberba, ela traz esses frutos consigo, que são discussões sem propósito, né? Que produzem divisões, rivalidades e acusações, né? Então, primeiro, as discussões sem propósitos, que produzem essas divisões, essas rivalidades, essas acusações. A inveja, né? Que surge quando há comparação. As porfias, né? Que é as contendas, né? Ali, quando cada um quer impor sua opinião. E as blasfêmias e suspeitas, quando o ambiente se torna hostil e contaminado. Assim, o falso ensino não afeta apenas o conteúdo da fé, mas destrói o relacionamento dentro da igreja. Então, Paulo dá essa advertência com respeito, né, ali a, a essa divisão, né, ali quando a pessoa, por exemplo, ela acha que sabe demais, né, e acaba sendo soberba e logo, né, conduzida a um agir, né, irreprovável, um agir, né, reprovável e ruim, né, que não é do agrado do Pai. Então, a importância de pensarmos em nós segundo a medida da fé que nos foi dada e render, né, toda a honra, toda a glória a Deus. Dessa forma, a gente se blinda e se fortalece contra esses sentimentos, esses sentimentos em si ruins, né, que não fortalecem, apenas causam divisões e apenas também nos fazem mal. Partindo agora, meus irmãos, para o versículo 5, nós vemos o seguinte: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te de tais. Paulo aprofunda o diagnóstico iniciado no verso anterior. As contendas não são neutras nem inofensivas. Elas são chamadas de perversas, porque distorcem a verdade e produzem dano espiritual. Esses homens são descritos como corruptos de entendimento, ou seja, sua forma de pensar está deformada, né? Incapaz de discernir corretamente a verdade, ou seja, cauterizada, né? Tem a mente ali cauterizada em si, acaba que não consegue, né, mais pensar corretamente a respeito da verdade, né? E ao dizer que estão privados da verdade, Paulo deixa claro que não se trata de pessoas mal informadas, mas de indivíduos que se afastaram conscientemente da verdade do evangelho, né? Esse privados da verdade, se a gente lê somente na Almeida Corrigida Fiel, pode parecer que eles foram privados, que eles não podem mais ver a verdade, mas não. Se a gente vê aqui na NVT,
e ver aqui o versículo 5, olha o que diz aqui: têm a mente corrompida e deram as costas para a verdade. Então a gente vê que foi um ato, né, de pura consciência. Eles por si próprios, né, negaram a verdade, né? Eles se rebelaram. Então, além de ter a mente cauterizada, eles negaram a verdade e acabam se privando disso e logo está causando divisões e não encontram, né, estabilidade em si em sua vida espiritual. Paulo deixa claro que não se trata apenas de pessoas mal informadas, mas de indivíduos que se afastaram conscientemente da verdade do Evangelho. Aqui Paulo revela a motivação desses falsos mestres. Eles usam a aparência de piedade como meio de vantagem, né, ali, como meio de vantagem pessoal. A fé deixa de ser um compromisso com Deus e se torna um ferramenta para lucro, status ou influência, né? Então, Paulo ele revela, né, em si a motivação desses falsos mestres. Eles usam a aparência de piedade como esse meio, né, de vantagem pessoal. A fé deixa de ser um compromisso com Deus e se torna uma ferramenta para lucro, status ou influência. Esse ensino deturpa completamente o propósito do Evangelho, transformando a devoção em negócio e a verdade em mercadoria. A piedade que deveria conduzir à humildade e o serviço é usada para benefício próprio, o que acaba levando, né, ali a uma decadência espiritual. E Paulo ele dá, né, uma exortação bem simples, bem clara, né, a respeito disso. Aparta-te dos tais. Paulo encerra com uma ordem direta. Não há espaço para tolerância ou diálogo contínuo com esse tipo de ensino. Timóteo deveria se afastar, pois a permanência perto dessas influências comprometeria a saúde espiritual da igreja. A separação aqui não é o orgulho, mas a proteção da fé e da comunidade cristã. Então é meio que uma forma, né, em si de até mesmo fazer a pessoa se arrepender, se ela se sentir envergonhada, né? Mas para principalmente, né, ali fazer com que a saúde em si da igreja permaneça, né? É esse o objetivo em si, né? Apartar-se, né? Como por exemplo em um ambiente que não é bom que a gente fique porque nos leva a não sei, a ter pensamentos impuros, a pecar em si, a gente aparta-se daquele ambiente. Eu diria que é mais ou menos isso, né? Para que a gente não se contamine com aquele ensino, ou então a gente acabe só sendo prejudicado espiritualmente, a gente se aparta, né, em si daquela pessoa. Se de fato ela se arrepender, né, a gente de fato restitui, né? É esse o princípio bíblico, né, em si. Né? Se caso houver arrependimento, que a pessoa seja restituída no meio da igreja, né? Então, não vai envolver um orgulho em si, mas essa proteção da fé, para que não caia, né, ali, irmãos ali da fé. E aí, fazendo esse contraste, né, a gente viu aqui no versículo 5 que essas pessoas em si, né, esses homens corruptos, eles fazem meio que da piedade um ganho, né? É, podemos citar como exemplo, por exemplo, os homens do sistema, no caso, essas pessoas em si, né, do sistema religioso, nós vemos muitos que são somente interessados pelo dízimo, né, por exemplo, algo que não permanece, né, no atualmente, né, na, na Bíblia. Primeiro que não existe, né, mais sacerdócio levítico, né, mudou-se o sacerdócio, mudou-se as leis, né, e também segundo que, né, primeiro que, na verdade, né, que não existe ali mais sacerdócio levítico e segundo, né, que também não tem mais o templo, não tem mais essa questão em si. Cristo foi, né, de fato, ele definitivamente cumpriu, né, aquilo que havia de ser cumprido e mudou-se o sacerdócio, como diz lá em Hebreus, né? Então, tem esse exemplo dessas pessoas que só têm o interesse no dízimo, que não é uma doutrina, né? Embora que no Antigo Testamento, sim, de fato seja bíblica, mas hoje não permanece, né? Teve o seu propósito, o seu cumprimento pleno, né? Findou-se em Cristo. Mas homens, né, de hoje tentam utilizar da piedade, né? Um meio de viver ali, aparentemente, né? De aparência ali, de forma santa, né? Assim como, por exemplo, os fariseus, e fazem disso uma fonte de lucro, né? Por exemplo, se interessando pelo dízimo das pessoas, algo que não é bíblico. Mas Paulo ele reprova esse tipo de comportamento, né, que usa da piedade para ganhar principalmente materialmente, financeiramente, né? Que utiliza da piedade, que utiliza do evangelho para meio que lucrar em sua vida financeira, né? O que por si só não é correto, né? Ter um aproveitamento em si.
né? Ajudar é uma coisa, agora a pessoa se aproveitar, né, daquilo já é algo que não é bíblico, né? É importante destacar isso. E aí Paulo ele vai contrastar e vai falar algo bem interessante aqui no versículo 6, onde ele diz: "Mas é grande ganho a piedade com contentamento". É interessante isso, porque primeiro o contentamento é aquela satisfação que nós temos em tudo que Deus ele já nos deu, com o que nós já possuímos, né? Sermos felizes. E a piedade, né, vai se referir a um comportamento de obediência, a um comportamento santo, né, ali, diante também em nossa vida, né, diária, né? Aqui na NVT diz devoção, né, ali, diz devoção, vamos ver aqui em outras versões, como por exemplo na NVI, diz aqui o versículo 6, a piedade também, né, que diz piedade. Na King James também diz que a piedade. Vamos ver na NTLH. Ahn, no caso também aqui agora se referindo à fé, né, também. No caso, é uma referência ao modo de viver, né, em si, correto, né, ó, a piedade. Então, é nesse sentido, né. Paulo ele faz esse contraste direto com o versículo anterior. Enquanto os falsos mestres, né, tratam a piedade como um meio, né, de lucro material, o apóstolo redefine onde está o verdadeiro ganho. A piedade em si, meus irmãos, já é lucro, pois aproxima o homem de Deus. Pois quando nós, que somos cristãos, vivemos de forma que seja correta diante do Pai, né, e demonstramos de fato essa piedade, que é tanto naquele sentido mesmo da piedade, né, sermos piedosos, né, perdoarmos, né, assim como Deus também nos perdoa, né, termos também misericórdia um dos outros, mas a piedade aqui em si se refere mais a uma boa conduta, né, dentro da igreja. Isso só, por si só, já nos aproxima de Deus, né? Além de elevar a nossa vida espiritual, né? Ordenar e produzir esses frutos eternos, o que por si só já é muito bom. A piedade, ela é de fato grande fonte de lucro, mas não financeiramente em si falando, né? Ela pode de fato trazer isso como um benefício. A piedade, né? Essa boa conduta, meus irmãos, ela pode de fato trazer isso como um fruto, mas não é o principal que ela tem a trazer, porque a principal é essa elevação da vida espiritual, esse aproximamento, né, do homem de Deus, né, do homem com Deus, né? É isso que vai remeter, né, em si. É grande lucro sermos piedosos, vivermos de forma que seja totalmente do agrado do Pai. O valor da piedade não está no que ela pode gerar externamente, mas no que ela representa diante de Deus. A piedade em si, para Deus, ela tem um grande valor. Porque Deus ele quer que a gente viva em obediência às ordens que ele tem nos deixado, aos seus mandamentos, que sejamos santos como ele é santo. Então, já é grande fonte de lucro, porque só em nossa vida espiritual, por exemplo, se a gente obedece a Deus, se, por exemplo, quando seguimos o evangelho, nós nos tornamos mais humildes, né? E aí, por exemplo, a gente acaba, por meio da nossa fé, por causa da nossa fé, a gente expressa essa humildade para com todos. Pode ser que um momento ou outro, meus irmãos, a gente, por meio desse fruto, por causa da piedade, ela pode ser que ela gere um fruto e, não sei, a gente, por exemplo, no trabalho, a gente é um servo, né, ali uma pessoa que, no caso, isso retratando mais no contexto anterior, mas agora trazendo para mais para a atualidade, né, nós somos um bom empregado, né, de fato, uma pessoa que é, dá aquele esforço, né, dá ali o seu máximo no seu serviço, né, ela demonstra de fato uma honestidade, né, uma pessoa ali de fato humilde em si, né, essa piedade que nós estamos produzindo, ela pode gerar um fruto pra gente e talvez a pessoa, não sei, o patrão ele possa trazer ali uma promoção, né, para pessoa, ela pode ser ali elevada a cargos maiores em si, claro que falando mais materialmente, né, mas a piedade em si, o seu maior valor que se pode encontrar é na vida espiritual, onde nós produziremos frutos espirituais e encontraremos, né, ali de fato uma vida plena, né, diante do Pai, por meio ali da piedade, né, que nos leva a viver de forma correta diante de Deus. Além do contentamento, que é a satisfação, né, diante daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, ou até mesmo em nossa vida espiritual, sermos contentes, né? Paulo ele acaba acrescentando, né, um elemento essencial que completa esse ensino, o contentamento. A piedade verdadeira, ela anda junto com a satisfação no que Deus nos concede. O contentamento não significa passividade ou falta de esforço, mas uma postura de confiança e gratidão.
É aquele sentimento, meus irmãos, de, por exemplo, basta a gente pensar, né? Vamos supor aqui, né, eu e os irmãos, cada um de nós que estamos aqui meditando, né, os irmãos que estão assistindo, né, eu aqui que estou gravando, nós, por exemplo, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós temos uma casa. Mas quantas pessoas que existem no mundo, meus irmãos, não têm uma casa? Não tem, de fato, um ambiente, um teto para morar? Moram, né, nas ruas, né, ali no frio, e nós aqui tendo o calor, né, da nossa casa, os eletrônicos que nós temos, como, por exemplo, não sei, alguns têm um ar-condicionado, outros têm um ventilador, algo mais simples, mas que ainda assim traz uma satisfação, uma cama, né, para dormir, um local para dormir, um quarto. Quantas pessoas não querem isso, meus irmãos? E só da gente refletir dessa forma já leva a esse sentimento de contentamento, não porque a gente está se impondo, né, tipo se achando, olha, eu tenho isso e aquela pessoa não tem. Não, não é isso, mas é naquele sentimento de você perceber que Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso que mesmo sem nós merecermos, ele nos concede aquilo que nós precisamos diariamente. E às vezes é algo incrível, né, o ser humano. Nós temos tanto e o ser humano em si ele ainda tende a reclamar. Quando, por exemplo, vem a dificuldade, o ser humano ele tende a murmurar, ele tende a reclamar. Só que a gente tem que reter isso, a gente tem que de fato controlar isso e aprender a sermos contentes, aprender a sermos de fato satisfeitos com o que Deus ele nos deu. Lembrando que o contentamento em si, meus irmãos, não se refere somente a é, por exemplo, né, a gente quer, por exemplo, não sei, uma pessoa quer melhorar de um carro, ou então a pessoa tem um computador, quer melhorar o seu computador, né, eu que tenho um computador, né, por exemplo, ou a pessoa ela quer melhorar de casa, né, ela quer ir para uma casa maior, quer ter, não sei, um celular melhor. São desejos legítimos, meus irmãos, só que com o que nós já temos, a gente tem que ser contente, né, com o que nós já possuímos e tudo isso deve ser dedicado em glória a Deus, né? É importante que a gente faça isso. Não é errado que a gente deseje de fato melhorar, só que a gente tem que estar satisfeito com aquilo que a gente já tem, né? É levar o sentimento de satisfação também com o desejo de querer melhorar mais, né? É meio que como se, por exemplo, se eu não conseguir obter o melhor, eu já estou feliz com o que eu tenho, eu já estou feliz com o que é isso que eu possuo, já é o suficiente. É dessa forma. Assim a gente encontra o contentamento e não permanecemos, né, nessa loucura, né, em si que o mundo tem a trazer, né, de você tem que sempre ter o melhor, você tem que ter sempre ali o melhor possível daquilo e disso, e as pessoas elas vivem em ansiedade, aí passam 24 horas trabalhando, não descansam, não tem um tempo para Deus, né, não se dedica ali de uma forma saudável a Deus, né? Vale ressaltar isso, né? Vale ressaltar isso, é importante ressaltar isso, é importante abordar isso, né? Quando aprendemos a ser contente com o que nós possuímos, até mesmo quando nós buscamos ter uma melhora em nossa vida financeira, isso se torna algo mais leve, porque a gente busca primeiro o reino de Deus, sabendo que se for da vontade do Pai, nós receberemos o melhor, né, ainda nessa vida, né? Então, a importância em si de nós expressarmos, né, o contentamento em nossas vidas, né? Sem contentamento, a piedade ela pode ser facilmente corrompida e transformada em instrumento de ambição. Com contentamento, ela permanece pura e alinhada com o propósito de Deus. Então, olha o que esse versículo tem a trazer, né? Ele é bem importante. A piedade junto com o contentamento, né? A importância em si que isso tem na vida do cristão. E Paulo ele faz uma explicação que praticamente a gente encontra muito em Provérbios, encontra muito em Eclesiastes, que vai falar, né, das vaidades, dos desejos em si. E é um princípio bíblico, é bíblico, tá lá em Provérbios, tá lá em Eclesiastes. Diz assim o versículo 7 de 1 Timóteo 6: Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, ele apresenta o princípio básico e incontestável da existência humana. Ao nascer, o homem não traz consigo posses, status ou riquezas. Essa verdade simples desmonta qualquer ilusão de que bens materiais definem o valor, a segurança ou então a identidade. Paulo usa esse fato para lembrar que tudo o que possuímos é temporário e recebido. Não é algo, né, que permanece para sempre, né, com o ser humano. Não é algo que o ser humano ele vai possuir para sempre. Jesus
ele traz uma parábola para aquele homem que é ganancioso, que é aquela parábola, se eu não me engano, do celeiro, né? O homem, ele já tinha uma posse imensa, né, de trigo e ele acabou destruindo os celeiros para construir maiores. E aí, né, é falado, né, louco, insensato, amanhã mesmo tua vida lhe será cobrada e quem ficará com as tuas posses? Então, Paulo aqui ele está dando a importância em si de nós termos o contentamento e também reconhecemos que, olha, até mesmo a roupa que tenho, o que eu tenho, e até mesmo o nosso próprio ar de vida, não é nosso, não é algo que pertence a nós. O fôlego de vida nosso pertence a Deus, e se Deus ele quiser, se for de sua vontade, né, ali, claro que Deus ele é misericordioso, nós não podemos, né, negar isso, mas é pela misericórdia de Deus que nós temos esse fôlego, né? Deus ele pode nos levar a qualquer momento, mas todo dia, meus irmãos, que nós nos levantamos, é uma expressão clara da misericórdia de Deus, porque ele permitiu com que nós viéssemos a viver. E aí, fica claro aqui que bens materiais não trazem segurança, né? Não trazem segurança, não definem valor, né? Paulo ele usa, né, esse fato para lembrar que tudo que possuímos é temporário e recebido, né? Não é algo que permanece para sempre, é algo que uma hora pode acabar, né? Eu compro o celular hoje, amanhã pode ser que ele queime. Eu compro algo hoje, amanhã pode ser que ele já estrague. Tudo nesse mundo é passageiro e tudo que existe nesse mundo é para justamente também tentar nos levar ao pecado. Só que é importante, meus irmãos, que a gente saiba pedir a Deus o contentamento, o controle, o domínio próprio, além de não ter essa busca, esse materialismo em si, né? E todos nós, meus irmãos, eu falo porque principalmente eu também, todos nós somos sujeitos a isso, ao materialismo, a ter, né, meio que buscar segurança nessas coisas. Só que a gente tem que pedir para o Pai, para ele nos ajudar a não sermos materialistas, a não sermos de fato uma pessoa que é apegada a seus bens materiais. Temos que levar nessa importância, temos que levar isso e reconhecer que nada possuímos. Nesse mundo nada trouxemos e é manifesto que nada dele podemos levar. Por isso que Jesus ele traz a recomendação de que não acumulemos tesouros dessa terra, não porque a gente não pode, não porque a gente é pecado, não porque é proibido, não, nada, não é nesse sentido, mas porque tudo que a gente juntar nesse mundo, uma hora vai perecer, uma hora vai deixar de existir. Isso é fato. Claro que eu não estou falando que a gente não deve buscar melhorar, a gente não deve de fato, por exemplo, eu quero buscar ter um salário melhor, eu quero buscar ter uma casa melhor, eu quero melhorar meu carro, eu quero melhorar meu computador. Isso são desejos corretos. Só que isso não deve ser a nossa prioridade, a nossa importância em si, né? Deve ser algo entregue a Deus e segundo plano. Por isso que Jesus ele recomenda que nós venhamos acumular tesouros aos céus, ou seja, tesouros que expressam frutos eternos, como por exemplo a obediência, a dedicação, a busca pela vida eterna, exercer a fé, o trabalho no reino, tudo isso são coisas que são eternas espiritualmente falando. Embora que carnalmente, né, humanamente falando, pode parecer coisas que são bem passageiras mesmo, mas não. Diante de Deus, tudo que a gente faz em prol do reino, claro que, né, de forma lícita, de forma correta, né, a nossa obediência também, tudo isso tem um valor eterno diante de Deus. Deus se agrada disso. E dessa forma, a gente persevera em si, na doutrina, se mantendo firme, forte, e até mesmo fugimos, né, dessa loucura de todos os dias buscar ali loucamente ter o melhor, né, materialmente falando. A gente passa até a saber aproveitar melhor as coisas, né, aquilo que a gente tem, a gente sabe, aprende até a usufruir melhor daquilo que a gente tem, do que nós possuímos. Peçamos também a Deus, além de o domínio, para que não sejamos materialistas, mas que também saibamos usufruir do que Ele tem nos concedido, para que dessa forma tudo seja dado em honra e glória a Ele, né? Porque o que nós possuímos é meramente passageiro e não pertence a nós. Não pertence a nós. É algo que nós somente somos, nós nos apossamos dessas coisas temporariamente. E tudo que nós temos, que nós recebemos de Deus, deve ser devolvido em glória para Ele. É esse o princípio. Prosseguindo,
Da mesma forma que nada é trazido ao nascer, nascemos, né, nu, nada é levado na morte. Se eu não me engano, Jó mesmo fala isso, né? Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei a voltar. Vamos pegar essa passagem. Jó 1, versículo 21. Olha o que diz aqui nesse capítulo, interessante. Jó capítulo 1, versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então é nisso, né? A gente vê que, embora que Jó ele houve questionamentos, né, ali, certas questões em si, mas a gente viu que ele não era apegado às suas posses, né, mas era apegado a Deus. E por isso que a gente tem que todos os dias pedir, né? Nós somos sujeitos a isso, meus irmãos, né? Mas temos que pedir fortalecimento ao Pai para que isso não ocorra com a gente, né? Nada que existe nesse mundo é trazido ao nascer e nada disso é levado quando morremos, né? O que a gente leva consigo, de fato, são os nossos frutos. Se nós de fato vivemos, né, ali para a honra e a glória de Deus, ou se vivemos, né, para a desonra dele. E aí, isso é o que vai definir se nós seremos salvos ou não. Porque ou Jesus, né, tem a volta de Jesus e aí se culmina, né, onde o tempo cessa, o tempo da graça em si, né, a plenitude dos gentios, ou então a nossa morte também sela o nosso destino, né? Por isso que é importante que a gente saiba aproveitar, porque o tempo em si, como vivemos, vivemos da forma correta, porque nem o amanhã a gente sabe, né, o que acontecerá. Mas que não nos preocupemos com isso. Peçamos a Deus todos os dias para melhorar, peçamos todos os dias a Deus a força para perseverar, para buscar. Dessa forma a gente se mantém, né, ali buscando a santidade e perseverando em seus caminhos, né, em nome do Senhor Jesus. Então, Paulo ele reforça a transitoriedade das riquezas e das conquistas terrenas. Esse ensino confronta diretamente a mentalidade de ganho religioso, pois mostra que nenhum acúmulo material tem valor eterno. O que permanece não são posses, mas a vida diante de Deus. Então, só mais uma vez destacando, não é proibido, meus irmãos, que nós busquemos melhorar de vida. Agora, o que a gente não pode fazer é meio que ficar, de uma forma resumida, louco, né? Ficar louco por causa disso. Meio que ser a prioridade em nossa vida. Não é isso, né? Saber de uma forma saudável, ser contente com o que nós temos, saber usufruir do que nós já possuímos, ter o contentamento, como eu dei aquele exemplo, né? Em que muitas pessoas desejam o que nós já possuímos e por isso já é um motivo de agradecer, não porque a gente tem que se gabar porque a gente tem e o outro não tem, mas porque pela misericórdia do Pai, o que a gente queria, Ele permitiu com que nós viéssemos a ter, né? É importante isso, né? O contentamento. E é fato que o contentamento, meus irmãos, ele leva uma vida mais saudável, uma vida sem ansiedade, uma vida mais tranquila, né? Então, a importância em si de viver com contentamento. Inclusive, eu já trouxe aqui em estudos passados sobre a importância do agradecer, né? Porque o contentamento, né, claro que se refere mais a meio que você ser feliz pelo que você já tem, né? Isso não isenta de nós buscarmos melhorar, mas você já é feliz com o que você já tem porque já vê que é o suficiente. Mas eu trouxe um estudo aqui, um pouco mais antes, bem no início do canal, sobre em tudo dai graças, né? O valor da gratidão, onde eu até trouxe aqui, né? Artigos que provam que a gratidão ela melhora, né? A nossa vida, né? A gente viu que a murmuração traz doenças, né? Então, vemos a importância em si aqui do agradecer. Partindo agora, meus irmãos, para o versículo 8, diz o seguinte: Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha o que Paulo ele diz, né? Tendo com que nos cobrirmos e com que nos alimentarmos em si, o sustento, né? Com isso estejamos contentes. Paulo estabelece o padrão do necessário. Ele não fala de luxo, conforto excessivo ou acúmulo, mas do básico para a subsistência, ou seja, para a pessoa sobreviver. Alimento e vestuário representam as necessidades essenciais da vida. Claro que, humanamente falando, né, o homem ele precisa disso, ele precisa de comida, precisa de veste, precisa de água, né, para poder sobreviver. E com isso, né, Paulo ele define o que é suficiente, confrontando a mentalidade de insatisfação constante e o desejo de sempre ter mais. Quando a gente se mantém contente, a gente sabe ser feliz com o que nós já possuímos, né? É essa a importância, isso a importância em si.
E quando levamos isso para a vida espiritual, é aí que a gente tem plenitude espiritual mesmo. É aí que a gente vive de forma plena com o Pai. Porque, olha, tendo a presença de Deus conosco, tendo Deus que criou todas as coisas e o mar e tudo que neles há conosco, eu acredito que isso já seja um motivo de grande gratidão, não é mesmo? Então, tendo já o Pai conosco, que privilégio nós temos, né? Então, a importância de nós sermos gratos, né, em tudo, né? O foco do verso está no contentamento, né? Paulo, ele não está impondo pobreza, né, forçada, mas ensinando uma atitude correta diante das provisões de Deus. O contentamento protege o coração da ganância e da frustração. Quando o cristão aprende a se satisfazer com o necessário, ele não se torna escravo das circunstâncias nem das posses, né? Mas se mantém contente naquilo que tem e naquilo que possui. E, meus irmãos, para não estendermos tanto, né? Acredito que numa parte 2 a gente consiga encerrar, né, ali com os restantes dos versículos. Acredito que eu vou falar somente aqui sobre a questão do amor ao dinheiro e o versículo 9 também, né, ali a questão dos que querem ficar ricos. E na parte 2 nós prosseguiremos aqui com a orientação de Paulo, né, ali a fugirmos, de todas as coisas que não são do agrado do nosso Deus e principalmente no que nós estamos falando, a ingratidão, né, a falta de contentamento. Fugirmos disso, mas sermos contentes com o que nós possuímos. Então vamos até o versículo 10 e na próxima semana nós faremos uma parte 2 para concluirmos, né? Acaba sendo muito grande, né? Acredito que também seja melhor aqui a gente dividir em duas partes e a gente extrair o melhor, né, aqui desse capítulo também, que tem ensinos essenciais e importantes, né, para nossa vida. Então, 1 Timóteo 6:9. Mas os que querem ficar ricos, os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Quando Paulo diz, mas os que querem ficar ricos, Paulo ele não condena ou possuir a riquezas em si. Inclusive, tem pessoas que têm essa bênção, tem pessoas que elas são ricas, financeiramente falando, Deus deu essa bênção para ela e ela vive com contentamento, vive espiritualmente bem. Existe esse tipo de pessoa. O problema não é possuir riquezas, mas o desejo deliberado de enriquecer, porque esse desejo, meus irmãos, olha, esse desejo em si de ficar rico, rico mesmo, não é um desejo tão aconselhável, né? Não é tão aconselhável porque se a gente levar para o lado mais humano, por exemplo, na vida pregressa, olha o que as pessoas fazem para obter dinheiro. Filhos matam mães, pais, é pessoa morrendo porque acabou ali, né, não querendo, por exemplo, entregar um celular, né? Claro que isso é algo que é ruim, né? Não é nem tão interessante, né? Não é nem muito bom, né, meus irmãos, a gente falar sobre isso, né? Mas somente trazendo, né, sobre esses exemplos, mas nós vemos a maldade no mundo, né? As pessoas até mesmo traindo umas às outras por causa de dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas esse desejo de ser rico, esse amor ao dinheiro. Então, meio que isso leva, né, aquela falha, né, em si de amar, né? Jesus ele orientou, né, a questão de não ter, né, ali dois deuses. Não podemos servir a Deus e a Mamon, né, que é o dinheiro. Dinheiro ele deve ser somente recurso em nossas mãos, meios pelos quais nós sobrevivemos financeiramente, claro que humanamente falando, mas também, né, usado para levar, né, por exemplo, o dinheiro ele pode ser utilizado para levar o evangelho adiante. Então, o problema não é o dinheiro, o problema são as pessoas em si com esse desejo de serem ricas, né, que levam até desejos ilícitos, né, de se tornarem ricas. Então, a expressão ela aponta para uma decisão do coração, uma ambição que passa a governar a vida. O problema não é a riqueza como resultado, mas a intenção dominante de buscá-la como objetivo central. Quando esse desejo assume o controle, ele desloca Deus do centro e acaba redefinindo prioridades. E ele prossegue, cai em tentação e em laço. Paulo mostra as consequências desse desejo. A busca por riqueza expõe o indivíduo a tentações constantes e prende em armadilhas espirituais. O laço indica algo que captura, limita e escraviza. O homem passa a justificar escolhas erradas, comprometer valores e negociar princípios em nome do ganho.
Por exemplo, a questão de receber um troco a mais. Não, é só um troquinho, né? Que isso aqui, lá passa a justificar por querer ficar rico, né? Vê ali um meio de ganhar em cima de alguém, né? Aí vai lá, passa. Não, não, não é muita coisa, não é muita coisa, não. É somente um ganho que eu vou ter a mais. Ou então ela age com infidelidade, né? É muitas coisas, né? Esse desejo não é um desejo tão bom em si de se ter, né? Lembrando, não é errado buscarmos melhorar em nossa vida financeira, né? Financeiramente falando, né? No caso, buscar uma casa melhor, um, não sei, componentes ali no seu computador melhor, carro melhor, né? Eu tô dando esses exemplos bem básicos, mas pode ser de vários pontos, né? Não é errado desejar isso. Agora, não deve ser centralidade, né? Porque isso nos leva a buscar até meios que são ilícitos, o que não é correto. Ele prossegue, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O apóstolo descreve o desfecho dessa trajetória. A ambição descontrolada gera desejos irracionais e prejudiciais que não apenas desviam, mas afundam o homem espiritualmente. A linguagem é forte porque o efeito é profundo. A vida é conduzida à ruína moral e espiritual. Paulo deixa claro que o amor ao dinheiro não eleva, mas destrói. E aí ele vai dar aqui a base e o ponto final, né, para a gente também finalizar aqui o estudo de hoje. Versículo 10. No caso, para finalizar essa primeira parte, né? Diz o seguinte, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então a gente vai ver os prejuízos em si que o amor ao dinheiro trouxe, né, a várias e várias pessoas, né, a vários também, até mesmo infelizmente irmãos, né, acaba trazendo e nós que também somos sujeitos a isso, pode ser que acabe acontecendo, só que lembrando, peçamos fortalecimento ao Pai, né? E se for o caso de nos encontrarmos, pedir perdão, se arrepender e buscar de fato, né, melhorar na vida espiritual. Então, quando Paulo fala porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não está falando algo que é mentira, é o fato, né? Ele aprofunda o ensino iniciado no verso anterior. Ele não afirma que o dinheiro em si é mal, mas que o amor a dinheiro é a raiz de todos os males. Porque é dele que vai vir ali coisas ruins, é dele que vai vir ali o desvio da fé, é dele que vai vir ali meios ilícitos de ganho, a desonestidade, até mesmo ali meios ilícitos de se ganhar, né? O problema está nessa afeição desordenada quando o dinheiro ocupa o lugar que pertence a Deus. Ao dizer toda espécie de males, Paulo mostra que muitos pecados e desvios têm origem nessa ambição, seja direta ou indiretamente. Olha, é bem forte. Esse capítulo é bem forte. 1 Timóteo 6, esses versículos. Mas Paulo ele orienta: vivamos na fé, com contentamento, com ânimo e não com amor ao dinheiro. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. O apóstolo aponta o efeito espiritual desse amor. A cobiça não permanece apenas no campo material, ela conduz ao afastamento da fé. O desejo por dinheiro redefine prioridades, enfraquece a confiança em Deus e leva o indivíduo a comprometer a verdade. O desvio não acontece de forma inesperada, mas progressivamente, à medida que o coração se prende às riquezas. E por fim, Paulo conclui, mostrando, né, quando ele diz: se traspassar a si mesmo com muitas dores, mostrando que o dano não vem de fora, mas de dentro. Aqueles que seguem esse caminho ferem a si próprios. As muitas dores incluem a culpa, frustração, conflitos, perdas espirituais e muitas vezes consequências irreversíveis. A cobiça, ela pode prometer satisfação, mas no fim, meus irmãos, ela sempre vai entregar sofrimento. Sempre será assim, né? Por isso, busquemos ter contentamento e cada um de nós, principalmente a mim, né, que vos falo, busquemos melhorar, busquemos de fato perseverar e pedir o auxílio a Deus para que não caiamos nessa falha do amor ao dinheiro, né? Que peçamos fortalecimento a Deus e o auxílio, né, ao Pai. Então, meus irmãos, aqui finaliza essa parte um, né? Na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos continuando com a parte 2 desse capítulo, que será bem interessante, agora com Paulo aqui exortando e dando, né, a esperança em si de vivermos, né, de forma plena diante do Pai, né?
dando bom testemunho acerca da fé e unanimemente, né, ali vivendo, né, em santidade. Que é esse também o nosso propósito, né, sermos santos em si, como Deus ele é santo, para que no fim também possamos, né, herdar a vida eterna. Então, meus irmãos, agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação, esse breve estudo. Graças a Deus, aqui com 1 hora, né, de pregação, 1 hora e 11 minutos, pela graça e pela misericórdia de Deus aqui, fizemos essa breve meditação. Espero que os irmãos tenham entendido o capítulo, que os irmãos tenham sido edificados, que os irmãos tenham, que eu tenha colaborado, né, pela misericórdia de Deus, no conhecimento dos irmãos, né, em ter ajudado, que a palavra do Senhor tenha falado com os irmãos. Peço desde já, né, mais uma vez, se os irmãos puderem, né, deixar o like, deixar o comentário, compartilhar em suas redes sociais, estarão ajudando muito, né, na divulgação dessa pregação. E se essa palavra falou com os irmãos, né, deixem o que acharam, né, da palavra, né. Se tiverem dúvida, deixem suas dúvidas nos comentários, certamente estarei disposto a, se caso for alguma dúvida, né, ali a ler, né, na medida do possível também responder. E ou então algo a complementar, né, dessa forma cada um de nós vamos aprendendo cada vez mais e somos aperfeiçoados, né, na palavra de Deus, na santidade e na busca, né, em viver para o Pai, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nesse momento, né, desejo uma ótima noite de sono a cada um, uma ótima semana, né, que Deus, assim, possa nos proteger, nos conceder fortalecimento espiritual, nos livrar de todo mal e que possamos dormir, né, também debaixo da sua proteção, debaixo da sua guarda, né, seus santos anjos ao nosso redor e sua presença, né, sobre nós, para que assim nenhum mal suceda sobre nós, né. Então, Deus possa nos conceder uma ótima semana e assim, né, despeço os irmãos com a paz seja convosco. E até a próxima semana, meus irmãos, com a parte 2, se assim Deus nos permitir.